Só que quando tem gente bilionária, escrota, como supostamente seria esse grupinho liderado pelo Felipe Dávila, pelo sogrinho dele e pelo outro banqueiro ali, o André Esteves, a gente corre um risco porque o próprio Noam Chomsky, neste livro que eu faço questão de divulgar sempre que eu posso, Mídia, Propaganda, Política e Manipulação, ele explica claramente que o desejo da mídia tradicional, da mídia corporativa, como muita gente costuma chamar, não é informar, como muita gente imagina. A mídia transfere para a audiência aquilo que é do seu interesse. Tanto que quando tem alguma informação que não é de interesse dessa mídia tradicional, dessa mídia corporativa, ou como eles também gostam de chamar casualmente, a imprensa profissional, mesmo dando várias caneladas por aí afora, eles acabam fazendo a utilização daquilo que eles acham mais interessante para os próprios interesses da empresa e de quem investe na empresa, por exemplo. No caso da Fox News e do Rupert Murdoch e do Roger Ailes, que inclusive o próprio Felipe Dávila concorda com a fala ali do André Marinho quando ele fala assim, incluindo o Roger Ailes, ele claro, é o que a gente precisa. O Roger Ailes, para quem não sabe, é essa figura aí, inclusive tem um filme que é interpretado ali pelo Russell Crowe, se não me falha a memória, que eu já assisti e vocês podem encontrar alguns streams aí de algumas plataformas, onde ele mostra os bastidores do que aconteceu na Fox News. Além de disseminar informação sabidamente falsa para poder gerar audiência, ele assediava as mulheres que faziam parte da emissora. Então este seria o modelo de imprensa que o Luiz Felipe Dávila quer que seja implementado no Brasil. O modelo de imprensa que dissemina informação sabidamente falsa, fazendo a manipulação dos veículos de imprensa para interesses próprios e também a liberação em tese ali, já que ele disse que o que precisa realmente é do Rupert Murdoch e do Roger Ailes dentro desse grupo todo, ou de alguém que seria similar a ele, já que o próprio Roger Ailes também já partiu desse plano para outro plano, foi fazer companhia ali ao guru do bolsonarismo, né, o Olavo de Carvalho, ele estaria em tese liberando ali assédios normais dentro da empresa. E eles não têm vergonha disso. A gente está vendo um empresário que é genro de outro empresário bilionário admitindo publicamente que eles realmente querem trazer de volta para o Brasil, como já aconteceu com a Veja entre 2004, 5 e 6, o modelo de imprensa Rupert Murdoch, Roger Ailes e Fox News. Carlinhos, o que a gente pode fazer para poder combater isso? Aumentar e fortalecer a audiência dos veículos de imprensa do nosso campo. Não necessariamente o meu canal aqui apenas, a Folha Democrata também, o ICL, a Revista Fórum, o Diário do Centro do Mundo e outros veículos de comunicação independente do nosso campo, mas também cobrar, evidentemente, qualidade na produção dos conteúdos. Então, para que a gente possa bater de frente com esses veículos de comunicação, a gente precisa se fortalecer. Sabe por quê? A história, por exemplo, da dama do tráfico do Comando Vermelho no Amazonas só não prosperou porque a mídia independente hoje já tem um tipo de força. Porque se a gente não tivesse força alguma, essa história ia se propagar, se propagar, se propagar, se propagar. Como a mídia independente passou a ter força nas redes sociais também, automaticamente quando uma informação falsa é divulgada, se tem a checagem da informação, se pega o material, se confronta, e ali você tem às vezes na prática, e no momento que o material sai, o tal fact-checking, que a gente checa as informações. Como aconteceu na situação envolvendo o Estadão, onde o próprio Leandro Demore veio ali e desmentiu algumas informações compartilhadas pelo Estadão. E aí agora a gente vê que como a mídia independente começou a ganhar força, eles estão preocupados. Porque, como o Noam Chomsky fala nesse livro, eu vou repetir isso quantas vezes forem necessárias, tá? O que esses veículos de mídia querem é manipular a informação que é passada para o público, como o próprio nome do livro traz aqui, né? Mídia, propaganda política e manipulação. Os veículos de mídia são utilizados para fazer propaganda política, em específico do político que eles apoiam, para poder manipular a opinião pública. Tanto que o que é que o Felipe Dávila fala é um dos trechos da entrevista que ele deu para o André Marinho. Que a gente precisa se organizar para poder ter outro candidato. Eu recomendo que vocês assistam, inclusive, o vídeo na íntegra depois, tá? Que a gente precisa se organizar para ter outra pessoa em 2026, porque senão a gente vai continuar com esse governo nefasto que tá por aí, esse governo terrível que tá por aí. Por que é um governo terrível? Porque o pobre parou de passar fome, porque o preço da carne diminuiu, porque o emprego voltou a crescer no nosso país e o desemprego a cair, porque a desigualdade voltou a ser combatida no nosso país, porque pobre tem casa, porque a educação de qualidade voltou a ser defendida, ao invés daquela aprovação chucre e fuleira do novo ensino médio. O